Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Mais uma vez eu estou aqui para trazer um vídeo para você, graças a um seguidor nosso que sempre está mandando perguntas, sugestões. Estou trazendo um vídeo novo aqui que é sobre formação de preço, tá? A gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade em informar seu preço e eu trouxe algumas informações importantes aqui no quadro e eu vou passar agora para você. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Muito bem, pessoal. Trouxe aqui as informações no quadro, fiz um esquemazinho bem bacaninha, bem importante para você entender primeiro alguns conceitos, algumas informações que você tem que ter em mãos para você formar o seu preço. A gente sabe que em linhas gerais, muitas pessoas têm dificuldade de formar seu preço, existem várias formas de como calcular isso, certo? Vou passar alguns conceitos para você que eu considero importante. Então, tudo no geral, tanto indústria quanto comércio, quanto empresa de serviços, tem como formar seu preço, certo? Levando fatores e diversas informações. E nesse momento, eu justamente vou passar mais ou menos o conceito dessas informações para você entender um pouquinho melhor e assim lhe ajudar a precificar o seu produto, o seu serviço, enfim, na sua atividade. Seguindo aqui, pessoal, informações necessárias que devemos saber. Primeira coisa, faturamento, tá? A receita da sua empresa ela é muito importante para você justamente criar um fator, criar uma informação, né, certo? Para você formar seu preço. Então você tem que saber o faturamento da sua empresa, certo? Você tem que saber as informações e a classificação, logicamente classificação contábil, definição disso, das questões de gasto, tá, pessoal? O que é investimento, o que é despesa, que pode ser despesa fixa ou variável, e o que é custo, tá? São conceitos diferentes. Vou dar só um exemplo aqui para você. Exemplo, o investimento. Eu, por exemplo, estou montando uma fábrica, montando aqui uma indústria. Estou comprando maquinário, estou comprando aqui na minha fábrica os maquinários para a construção da minha fábrica e nesse momento ainda é um investimento. Eu não tenho como colocar isso, nesse caso, ainda no meu preço. Você está gastando ainda, fazendo esse investimento, montando aquele parque industrial para posteriormente produzir o seu produto, certo? Então é importante você entender essas classificações. Outra questão importante são os impostos. Eu já bati bastante aqui nos nossos vídeos sobre impostos, os impostos relacionados a ICMS, PIS, COFINS, dependendo do seu regime tributário, lucro real, lucro presumido, isso tudo influencia na questão dos impostos, na questão da formação de preço do seu produto, tá? Até porque, por exemplo, dentro desse pincel, por exemplo, uma boa parte é carga tributária. Por exemplo, o ICMS. O ICMS é um imposto por dentro. Então, dentro deste produto, você tem que compor o custo tributário dele, certo, pessoal? Outra questão que você, com certeza, todo mundo almeja é a margem de lucro. Essa margem de lucro, ela varia, tá? Depende do segmento, depende do seu produto. Pode ter produtos com a margem seja maior, produtos com a margem menor. Então, geralmente, isso depende de cada segmento, tá? Então é importante também você entender um pouquinho dessa margem de lucro. E outra questão fundamental, pessoal, que eu vou colocar aqui em destaque, que eu quero colocar para você, é o mercado. Hoje em dia, com a concorrência, hoje em dia com o marketing, hoje em dia com o poder do consumidor, hoje ele tem como barganhar, buscar mecanismos de ter desconto. Hoje o mercado ele é muito importante para você precificar o seu produto. Eu até coloquei aqui, antes, para você fazer seu preço, você levava em consideração só o custo. Agora, atualmente, ao contrário, para você fazer o seu preço, não somente o custo tem que ser levado em consideração, e sim, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, pode ter produtos que no mercado, lá na sua empresa você tenha, que a sua margem é nada. Você ganha nada. Mas em outros produtos a margem é muito maior, porque o mercado, naquele momento, coloca aquele produto com preço Y. Se você vender 2Y, vai ser mais caro e, consequentemente, você não vai vender. Então, você também tem que levar em consideração os fatores econômicos, os fatores do mercado, para justamente precificar o seu produto. Tá, pessoal? Muito bacana essa informação que você tem que levar em consideração. Indo para o lado mais teórico, o lado de cálculo, fórmulas, eu coloco para você aqui uma informação importante. O primeiro ponto importante chama-se ponto de equilíbrio.
Você sabe exatamente qual é o seu ponto de equilíbrio? Esse ponto de equilíbrio ele pode ser em relação ao seu faturamento, ele pode ser em relação à quantidade, ele pode ser em relação ao preço mínimo. Então, um conceito bem básico que você tem que ter aqui, ó. Ponto de equilíbrio. Receita é igual aos custos totais, tá? Então, por exemplo, para pagar meus custos desse mês, eu somei meus custos, eu tenho 100 mil reais de custo esse mês. Então, eu tenho que vender no mínimo 100 mil reais para conseguir igualar, ou seja, é um empate. Eu não vou sair perdendo e nem ganhando, tá, pessoal? Outra questão importante, ele é um indicador de meta mínima. Isso é um fator muito crucial nesse momento, esse ponto de equilíbrio. Porque através daqui você vai criar metas, você vai criar um planejamento. Eu até coloco aqui, ela é fundamental para definir vendas, despesas e planejamento. Então você vai sentar com a sua equipe e definir o ponto de equilíbrio que você, a partir daquele momento, você tem que seguir. Então isso é fundamental para você precificar o seu. Coloquei também duas fórmulas aqui do ponto de equilíbrio. Primeira fórmula, ponto de equilíbrio, custo fixo dividido pela margem de contribuição. Vou até falar para você o que é daqui a pouquinho essa margem de contribuição, certo? Segunda fórmula, faturamento mínimo com lucro, certo? Então é o custo fixo mais a margem de lucro que você deseja, dividido pela margem de contribuição. Ou seja, você atingiu o ponto de equilíbrio, conseguiu pagar justamente igualar esses custos, acima disso é a sua margem de lucro, tá? Agora, margem de contribuição, outro conceito que a gente necessariamente precisa saber, tá, pessoal? Margem de contribuição, ele representa justamente quanto sobra para cobrir meus custos fixos da empresa. Então é muito importante a gente saber disso, certo? Então vou colocar aqui duas formas simples do preço, margem de contribuição. Vou até abreviar aqui com MC, tá? Preço de venda menos custos variáveis unitários. Eu tenho como achar margem de contribuição. Outra forma, pela venda total menos custos variáveis totais, certo? Esses custos variáveis, conceitualmente, eles são variáveis por quê? Então, quanto mais eu vou gastar, quanto mais eu vou faturar, por exemplo, quanto mais eu produzir, mais eu vou ter de custo variável. Ou seja, por exemplo, eu vendi nesse mês 100 mil, vou pagar um X de impostos. Aí no mês que vem eu vendi 200 mil, vou pagar mais tributo. Então agora eu vou pagar 2x de imposto. Então nesse caso é um custo variável, ele varia conforme a sua produção, conforme a sua venda, certo? Então por isso que representa quanto sobra para cobrir os custos fixos em relação à empresa. Outro fator importante que eu coloco aqui como conceito da margem de contribuição é a venda de um produto não gera lucro, e sim margem de contribuição. Um conceito bacaninha aí para você fixar. Indo aqui para um lado prático, pegando essa margem de contribuição, fazendo um cálculo para você aqui, coloquei essa tabelinha aqui para fixar melhor, entender. Eu gosto de buscar justamente exemplos práticos para você entender melhor isso. Então, coloquei aqui a discriminação para você entender o que é margem de contribuição. Primeira coisa, preço de venda, valor unitário, R$ 45. Coloquei aqui a quantidade de 500, total, né? R$ 22.500, que corresponde a 100%, certo? E agora eu vou justamente fazer a discriminação. Item 2, meus custos variáveis. Eu coloquei aqui CMV, custo da mercadoria vendida, ou seja, o valor do produto inicial, o valor de aquisição desse produto, né? R$ 22. Mesma coisa, quantidade de 500, total 11 mil, que corresponde a 48,9%. Aí tem o meu imposto do Simples Nacional, que em relação a esse produto custou 1,80, mesma coisa aqui 900, que dá 4%. E a minha comissão, que também é custo variável, quanto mais eu vendo, mais pago comissão, certo? 2,25 do valor unitário, quantidade de 500, 1.125, que dá 5%. Então, a minha margem de contribuição, você vai pegar aqui o preço de venda 45 menos os custos variáveis, minha margem de contribuição é 18,95. Então, é a partir daqui que eu vou pagar os meus custos fixos, vou ter que buscar minha margem de lucro. Observa aqui que agora aqui você vai entender bacana. 18,95, olha, representa quanto sobra para cobrir meus custos fixos da empresa. Olha, a partir daqui o que sobrou, eu vou cobrir meus custos fixos da empresa. Portanto, a venda de um produto não gera lucro, e sim margem de contribuição. Então é importante você entender esse conceito e ficar bem mais fácil de precificar o seu produto.
E um ponto aqui, o último ponto que eu quero passar para você, que é o mais comum, as pessoas em geral, os softwares, os sistemas, precificam muito a sua mercadoria, enfim, sobre uma questão chamada markup, certo? E o que é esse markup, Alves? Inclusive, vou colocar uma planilha para você, se você que acompanhou esse vídeo até o final, na descrição desse vídeo, vou colocar uma planilhazinha de Excel, onde se calcula o markup e você pode brincar com ela e fazer o seu produto junto a essa planilha, certo? Então, ele é um índice mais comum, certo? É um fator que você vai encontrar, certo? E ele representa, ele começa a calcular a partir do preço estabelecido do custo de aquisição, ou seja, é a partir do momento que você compra. Eu comprei o produto por R$10 do meu fornecedor, é a partir daquele momento que eu vou estabelecer o meu markup. Aí, Alves, o que entra no meu custo de aquisição? Entra o produto, CMV. Se o meu produto vier a substituição tributária, lembra da substituição tributária? Vier junto ao produto, então entra no custo de aquisição. Meu produto é 10, paguei mais R$1 de substituição tributária, então eu vou pagar nesse custo de aquisição foi 11. Alves, paguei mais R$1 de frete, então meu custo de aquisição foi 12. R$10 do produto, R$1 da substituição e R$1 de frete. Então o custo de aquisição é aquilo que você desembolsou no momento que você comprou essa mercadoria, certo? Então eu fiz aqui um cálculo, certo? Numa operação de mercadoria, certo? Atividade, comércio, a fórmula do preço de venda é o CMV dividido pelo 1 menos, entre parênteses, percentual de tributos, mais percentual de comissão, mais percentual do custo fixo e mais a minha margem de lucro desejado, quanto eu quero ganhar neste produto, certo? Aí fiz uma pequena simulação aqui, coloquei um exemplozinho, CMV R$10, então o preço que eu adquiri essa mercadoria, certo? Simples Nacional, 5% eu vou pagar, comissão 10%, certo? Custo fixo 25%. Aí eu coloquei aqui, o que é esse meu custo fixo? Como eu encontrei? Pessoal, isso você vai encontrar até por uma questão de entendimento melhor, porque há uma variação às vezes. Por exemplo, existem alguns custos fixos que você tem como estabelecer todo mês aquele mesmo valor. Por exemplo, aluguel. Aluguel, se você tem um contrato aí de 12 meses, de R$1.000 todo mês, você sabe que teu custo fixo todo mês você vai ter o aluguel do seu espaço lá, certo? Agora, energia. Pode ser que esse mês deu 500, no mês seguinte deu 700, certo? Então, houve uma variação. Então, eu sempre indico, inclusive na planilha vai estar lá essa indicação, você fazer pelo menos uma média dos últimos 3 meses, para você ter um número um pouquinho mais exato possível, certo? Então, eu preguei aqui uma média de venda de 10 mil, o faturamento que a pessoa tem, e um custo fixo de 2.500. Pegando 2.500 por 10 mil, meu custo fixo em percentual, 25%, certo? E nesse produto, eu quero ganhar uma margem de lucro de 10%, certo? Fazendo aqui, aplicando a fórmula, de acordo com essas informações, eu peguei aqui, preço de venda R$10, né? E, aliás, meu custo da mercadoria vendida R$10, dividi por todas essas operações, 1 menos 0,15, que é justamente o Simples Nacional, 5% mais a comissão de 10%, então 0,15, certo? Mais 25% aqui do custo fixo, mais 10% da minha margem de lucro. Joguei aqui para cá, deu 10 dividido por 1 menos 0,50, 10 dividido 0,50, vou encontrar aqui o meu preço de venda de R$20. Então, nesse caso, o meu preço de venda, comprei aqui por R$10, agreguei os meus impostos, agreguei, observa aqui até um fator importante, ó, que é o simples e a comissão, olha, simples e a comissão, eu coloquei aqui como, eu somei os dois porque aqui é uma margem de contribuição, né? E coloquei aqui 0,15, custo fixo, coloquei aqui o custo fixo, e o quanto eu quero ganhar nesse produto, 10%, coloquei aqui, então, comprei por 10, vou vender por 20, e vou fazer a decomposição disso, ó, o preço de venda aqui é 20, 100%, né? Mas agora eu vou aqui decompor ele. O CMV, que foi R$10, corresponde a 50% da mercadoria, né? Teve as despesas variáveis, certo? Que foi justamente aqui o Simples Nacional e a comissão, que deu R$3, que é 15%, certo? Que é os 5 do Simples e os 10 da comissão, ok? E teve meus custos fixos de R$5, que correspondeu a 25%. Ou seja,
é muito importante, pessoal, no momento que você faz a composição do seu preço, levar em consideração todos esses fatores, os teus impostos, os teus custos, enfim, tudo, mas tudo mesmo. Na tua planilha de despesa, no planilha do teu custo fixo, você vai em consideração tudo, os juros que você paga, a antecipação de cartão, movimentações financeiras que geram despesas para você, tudo isso tem que compor o seu custo, porque se você não repassar isso no preço, você vai estar assumindo a responsabilidade com aquilo, né? Por isso que muitas das vezes tem pessoas, empresas deficientes nessa questão de formação de preço. Às vezes eu observo muito, eu pergunto para o empresário, como foi que você formou o seu preço? Eu digo, Albert, não sei, eu comprei o produto por 50, estou vendendo por 100, então eu acho que eu estou ganhando 50. Muito cuidado com isso, certo? Às vezes você pode estar até perdendo ou trocando dinheiro, certo? Então tem que justamente observar esses fatores, além do mercado, que é importante você observar, certo? E no final aqui os 10%, que é o meu lucro desejado, certo? Eu quero ganhar nesse produto que eu ganhei aqui, que eu vendi por R$22, que é 10%. Observe que eu coloquei aqui 10% com a canetinha azul, para ficar evidente para ti que foi isso que eu ganhei nesse produto, foi apenas 10%. O restante foi tudo despesas, custos que eu tive que pagar, certo? Então, a outra questão importante, por que eu coloquei o ponto de equilíbrio? Porque agora você vai observar que o mínimo aqui que eu tinha que vender para equilibrar, para empatar, seria nesse caso, tirando esses R$2 aqui, esses 10%, seria R$18. Ou seja, o mínimo para conseguir pagar a minha mercadoria, pagar minhas despesas variáveis e pagar meu custo fixo, para poder encontrar meu ponto de equilíbrio. E a partir daí, o valor que eu ganhar, certo? Eu, no caso, nesse produto, R$2. Outra questão importante, eu quero dar desconto. Então, nesse caso, você vai ter que diminuir a sua margem de lucro. Então, nesse caso, para você não ter prejuízo com esse produto, né? Você tem que dar justamente o desconto naquilo que você tem de margem de lucro, tá, pessoal? Então, justamente nesse conceito de formação de preço, eu queria trazer informações relevantes para você. Agora, a gente sabe que, em geral, tanto indústria, comércio, empresas de serviço, tem que levar em consideração as particularidades de cada um. A gente sabe que tudo, uma canetinha, alimentação, qualquer situação necessária tem que levar em consideração as particularidades. Tem produtos que são isentos de tributação, tem produtos que tem especificamente incentivo fiscal, isso tudo reflete no preço. Tem produtos com carga tributária maior, outros com carga tributária menor, com despesas maiores, outros produtos com uma margem muito pequena, produto desse tamanho, mas com uma margem muito pequena de ganho. Então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração, tá, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá bom, pessoal? Um abraço!